Olá pessoal, tudo bem? É o William. Seja bem-vindo ao canal Língua Portuguesa do Brasil para os japoneses. No vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar algumas ferramentas que você pode usar gratuitamente para aprender português do Brasil. Muitas delas podem ser usadas todos os dias e vão ajudar você a evoluir muito mais rápido. Tá curioso? Quer saber sobre detalhes? Então vem comigo! Bom, vamos ao que interessa. A primeira ferramenta que eu poderia dizer, todo mundo conhece, inclusive acessando exatamente neste momento. A primeira ferramenta é o YouTube. Existem milhares de vídeos em português. Você pode assistir entrevistas, programas de culinária, notícias, viagens e, naturalmente, este canal. No começo, não tente entender tudo. Tente reconhecer apenas as palavras e expressões que você já conhece. Uma dica extra que eu poderia dar, o importante é você ouvir inúmeras vezes. Não adianta você escutar uma só vez, porque qualquer pessoa que está aprendendo uma língua, ouve pela primeira vez o nativo falando, não vai entender provavelmente 100%. Eu também, no meu caso, quando estou estudando a língua italiana, eu ouço, vejo, às vezes vejo a legenda em português, a legenda em inglês e naturalmente a legenda em italiano para ver como é que é escrito a palavra, uma certa palavra pronunciada. Ok, YouTube seria um instrumento muito recomendável. Ok, vamos para o segundo instrumento então. O segundo seria o podcast. A segunda ferramenta, podcast, você pode ouvir português enquanto dirige, caminha ou vai para o trabalho. Uma das vantagens de você usar o podcast é que você não precisa ficar vendo. Você pode ficar vendo em vários lugares, mas você está ali ouvindo, se concentrando, nas palavras, nas expressões, na conversa do cotidiano do português brasileiro. Mesmo que você entenda apenas, digamos, 10% ou 20% do conteúdo, seu ouvido vai se acostumando com a pronúncia e o ritmo do português brasileiro. É isso que interessa. E da mesma forma que o YouTube, no caso dos podcasts, como você vai estar ouvindo, se concentrando, na audição das palavras ou expressões ou das conversas em português, você vai aprender muito mais, de repente, se comparado com o YouTube, ok? Um outro instrumento que eu poderia te indicar seria o ChatGPT. ChatGPT. Uau, mas como assim ChatGPT, William? Você pode conversar em português, pedir explicações de gramática, praticar diálogos e até pedir para corrigir seus erros. É como ter um professor disponível 24 horas por dia. Eu já tentei, por exemplo, falar em italiano com o ChatGPT, só que é um pouquinho complicado, porque você tem que ficar pensando, e depois que você pensa, você conversa, mas às vezes o ChatGPT, como é o IA, inteligência artificial, ele fala muito rápido, então às vezes você fica meio assim, pressionado de dar a resposta ou de repente fazer uma pergunta para o ChatGPT, Então, assim, para quem está com uma certa fluência do português, o ChatGPT seria uma forma muito interessante. Agora, para aqueles que estão começando, seria mais interessante perguntar, por exemplo, pequenas coisas, Ou mesmo pronúncias, ou mesmo como eu acabei de dizer, como é formado uma gramática, Combinação, a concordância, e assim por diante. A quarta dica que eu poderia dizer, o quarto instrumento seria o Google Tradutor, Muitas pessoas usam apenas para traduzir palavras. Mas, na verdade, existe uma função muito interessante. Você pode ouvir a pronúncia das palavras e das frases. Além disso, você pode falar no microfone e verificar se sua pronúncia foi reconhecida corretamente. Uma das coisas interessantes, tanto do Google Tradutor como do ChatGPT,
é que quando você vai falar, se você não estiver falando de uma forma assim, digamos, correta o português, tanto o Google Tradutor como o ChatGPT naturalmente não vai te entender, então ele vai escrever alguma coisa meio estranha ali, né? Então, nesse sentido, é muito interessante você usar esses dois instrumentos para verificar se a sua pronúncia está boa ou não. Quinto instrumento que eu poderia dar de dica seria ouvir músicas brasileiras. Nós temos inúmeros tipos, né, de música brasileira, pop, rock, música sertaneja, samba, bossa nova, música popular brasileira, MPB, né? E inúmeras músicas. Então, escolha uma música que você goste, né? Leia a letra e tente cantar junto. Você vai aprender muito vocabulário, pronúncia, e ainda conhece um pouco mais da cultura brasileira. O sexto instrumento que eu poderia dar de dica seria as redes sociais. Siga brasileiros no Instagram, TikTok e outras redes sociais. Assista a vídeos curtos todos os dias. 5 minutinhos por dia faz muita diferença. O sétimo instrumento, esse é a chave de ouro, é a melhor de todas. O melhor instrumento que eu acho que é mais recomendável para você. Converse com brasileiros, ok? Eu acho que esta é a última e a mais importante. Converse com brasileiros sempre que você tiver oportunidade. Não tenha vergonha de errar. Os erros fazem parte do aprendizado. De experiência própria, uma das coisas assim que eu vejo quando eu conheço pessoas, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas de várias nacionalidades na minha época de faculdade. E na faculdade eu conheci muitas pessoas que falavam, por exemplo, fluentemente o inglês, fluentemente o espanhol, né? E eu perguntava, como é que você aprendeu, né? Como é que você conseguiu ficar tão assim perto do nativo, né? Aí a pessoa fala que não tinha nenhum método assim, sabe? Digamos, uma varinha mágica ou uma metodologia assim, digamos que seria eficaz para todo mundo. Mas dentro da conversa eu comecei a perceber que a pessoa conseguiu começar a falar-se muito bem namorando. Olha só, pessoal, namorando. Por exemplo, uma pessoa que tem vontade de, por exemplo, aprender o espanhol, né? Independente se é japonês ou brasileiro, se a pessoa começar a namorar, por exemplo, uma argentina ou uma espanhola ou vice-versa, a partir do momento que começa a namorar, parece que aprende fácil. Eu nunca tive experiência de aprender dessa forma, né? Mas, assim, tem muita gente que fala que não aprendeu, nem chegou a ver como é que se escreve, sabe? A escrita, simplesmente só conversando com o namorado, com a namorada. É interessante, né? É claro, você não vai querer namorar uma pessoa só porque você tem outras intenções, né? Mas, assim, consequentemente, você acaba aprendendo a língua da sua namorada, do seu namorado. É uma coisa interessante. Se você tiver a oportunidade, de repente, de namorar um brasileiro, você pode, sabe, com certeza eu acho que você vai conseguir falar muito bem o português do que se comparado com uma pessoa que estudou, né, o português. Ok? Para finalizar, né, deixa eu fazer um resumo aqui. Hoje em dia, para aprender português, tá muito mais fácil do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Com celular e acesso à internet, você já tem praticamente uma escola inteira na palma da sua mão. Mas lembre-se de uma coisa que é muito importante. As ferramentas não aprendem por você. Quem aprende é você. Use essas ferramentas um pouquinho todos os dias. Tenha paciência e continue praticando. Tenho certeza de que há alguns meses, né, você ficará surpreso com você mesmo com o quanto o seu português melhorou. Ok? Gostou do vídeo? Espero que sim. Até o próximo vídeo, tá? Um abraço, tchau!